Vou contar para você uma história triste também. O Daniel, um conhecido meu, ele morava num grande condomínio na zona sul de São Paulo, condomínio com 11 torres, aproximadamente aí 900 famílias ali naquele condomínio, e ele aceitou ser subsíndico. Ele cuidava de uma das torres. O Daniel, ele era bem casado, pai, um cara responsável, dedicado no trabalho, ele ia bem nas suas atividades, ele era, né, assim, ele era um vendedor, vamos dizer, que tinha abençoado, vamos falar assim, né? Um cara que realmente ele estava vencendo na vida, estava tudo bem na vida dele. Um cara honesto daquele tipo de não aceitar o jeitinho brasileiro, de não aceitar aqueles jeitinhos que um ou outro tenta dar para passar o tempo, para enrolar. O Daniel era assim. E, de repente, nessa função de subsíndico, ele descobre que estava tendo ali no condomínio que ele morava alguns, vamos dizer assim, usos indevidos dos recursos do condomínio, né? Estava tendo desvio, estava tendo gastos desnecessários, estava tendo favorecimento de determinadas pessoas, e ele começou então falar com a síndica, conversar com a síndica, olha, precisa mudar, tá errado, olha aqui, olha a nota, olha quanto custa no mercado. Ele começou de uma forma e outra a apontar, mas ele não era ouvido. Então nas reuniões ele começou a ser mais incisivo, ele começou a ser mais contundente, mais forte nas palavras. E as pessoas que estavam ali, né, algumas pessoas mais ligadas àquela síndica, começaram a não gostar da situação que estava acontecendo. E em uma das reuniões, uma das pessoas do grupo gestor, um cara altão, forte, né, bombado, esse cara então teve ali uma discussão e partiu contra o Daniel, partiu com agressões, e não foi só agressões verbais, não. Estou falando aqui de tapa, murro mesmo, coisa feia, e só não ficou pior porque o pessoal que estava na reunião socorreu o Daniel. Veja só, Daniel, ele estava lutando pelo patrimônio que era dele e de todos os demais. Quase 900 famílias naquele condomínio. O Daniel estava preocupado com o bem-estar de todos. Ele estava preocupado que as coisas fossem feitas de forma honesta. E lutando pelo que era certo, ele acabou utilizando de uma comunicação errada. A forma como ele se comunicou foi errada. E o resultado você já sabe, eu já contei. Sabe, ele saiu dali humilhado, com o olho roxo. Pouco tempo depois, ele havia encontrado um outro apartamento longe dali, se mudou, né? Saiu dali. Quem estava certo acabou indo embora e quem estava errado ficou. Uma situação dessas, tristes, e você poderia dizer para mim assim, David, tá louco? Então, pô, eu já não queria ser síndica, eu já não queria ser síndico, agora então, tô fora. Eu não quero mesmo. Sabe, a questão aqui não é o problema em si. A pergunta que eu quero fazer para você é, isso teria como evitar tudo isso? Isso poderia ser evitado? Sabe? Será que teria sido diferente se ele tivesse agido de uma forma diferente? Essa é a pergunta. Sabe, como toda atividade, ser síndico é um trabalho, gente. Requer planejamento, né? Requer dedicação, requer trabalho. Não tem um trabalho em que você vai conseguir ter bom êxito se você não planejar, se dedicar e trabalhar. E ser síndico é isso. Mas eu queria dizer para você que eu não posso falar que você vai conseguir ser síndico e jamais vai atender um chato que está reclamando do que não deveria reclamar porque não tem o conhecimento, né? Ou porque é chato mesmo.
Eu jamais vou poder dizer para você que você vai ser síndico e não vai ter que gastar aí de 15 a 30 minutos diários, em média, para poder direcionar, orientar, acompanhar as atividades do condomínio. Não tem como falar algo diferente disso para você. A pergunta que eu quero fazer, na verdade, é outra. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: será que estes 15 a 30 minutos que você vai gastar compensam a realização dos seus sonhos? Será que compensa esses 15 a 30 minutos por dia? Será que compensa salvar o condomínio que você mora da mão de um ladrão ou de um síndico medíocre? Será que esse tempo, esse pequeno tempo por dia que você vai investir, será que ele compensa pelo legado que você vai deixar do antes e depois de você, de como ficou o condomínio, um lugar melhor para viver, um condomínio mais valorizado? Sabe? Quero afirmar aqui, o trabalho em si de síndico não é carregar uma cruz. Quando você faz ele da forma certa e quando você não tira da sua mente os ideais que te levaram a se tornar síndico e realizar esse trabalho.